E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exercício no qual vamos utilizar o teorema do divergente. E, para isso, nós temos esse sólido aqui limitado por regiões. O x vai de -1 até 1 e o z faz parte desse arco aqui, que é uma função de x. Esse é o limite superior de z e zero é o limite inferior. O y está entre zero e alguma região delimitada por esse plano, onde podemos expressar ele como uma função de z, ou seja, y igual a z menos 2 ao longo desse plano aqui. E o exercício deu esse campo vetorial e está pedindo essa integral. E, claro, esse tipo de integral geralmente é bem complicada de se resolver, né? Mas você pode simplificar isso utilizando o teorema do divergente. E o que diz o teorema do divergente? Basicamente, ele relaciona o fluxo do campo vetorial através de uma superfície com o comportamento do campo vetorial dentro dela. Ou seja, nós podemos reescrever isso aqui como a integral tripla em relação ao volume dessa região, que eu posso chamar de R, do divergente de f dv. O dv, basicamente, é uma combinação do dx com o dy com o dz, ou seja, é a divergência de cada pequeno cubo infinitesimal aqui vezes o dv. Primeiro, nós devemos simplificar as coisas. Isso vai ajudar bastante. E, para isso, podemos calcular o divergente de f primeiro. E, para calcular o divergente de f, nós calculamos a derivada parcial dessa parte em relação a x, a dessa em relação a y e a dessa em relação a z, já que esse vetor tem três coordenadas. E, derivando isso aqui em relação a x, essa parte, se utilizarmos a regra do produto, vai ser igual a x, e essa aqui é tratada como constante, por isso vai ser zero. E se você não lembra como derivar uma função, eu sugiro que você dê uma revisada nas aulas passadas. E, derivando isso em relação a y, temos que a derivada de x vezes y vai ser igual a x se utilizarmos a regra do produto, e, derivando ln do módulo de z em relação a y, vai ser a mesma coisa que derivar uma constante, portanto, vai ser zero. E note que essa parte não tem nenhum z. E se vamos derivar essa função em relação a z, significa que temos que derivá-la como se fosse uma constante, ou seja, a resposta vai ser zero. Portanto, o divergente de f vai ser igual a x mais x, que é igual a 2x. E agora podemos reescrever isso aqui através da superfície como uma integral tripla de 2x. E, para isso, eu coloco 2x aqui e vamos pensar a respeito da ordem. O y ele está entre zero e esse plano aqui, que é uma função de z, correto? Ou seja, zero é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 2 menos z. O z é limitado por zero e essas várias parábolas que passam aqui. Ou seja, zero é menor ou igual a z, que é menor ou igual a 1 menos x ao quadrado, e o x está entre -1 e 1, então, -1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Essa talvez seja uma boa ordem para a integração. Podemos integrar primeiro em relação a y, e, com isso, vamos obter uma função de z, e depois integramos em relação a z e vamos obter uma função de x, e depois integramos em relação a x. Então, primeiro, integramos em relação a y, ou seja, a integral de 2x dy, e o y ele é limitado pelo plano y igual a zero e y igual a 2 menos z. Ou seja, o limite de integração é de zero até 2 menos z. E, depois disso, podemos integrar em relação a z, e que tem limite inferior igual a zero e limite superior igual a 1 menos x ao quadrado. Nós já vimos isso aqui, né?
Depois disso, nós integramos em relação a x, onde o limite de integração é inferior a -1 e superior a 1. Parece uma coisa bem complicada, né? Mas vamos ver que não é tanto assim. A primeira coisa que temos que fazer é integrar isso aqui em relação a y. E, nesse caso, a antiderivada de 2x em relação a y é igual a 2x vezes y, ou seja, essa parte aqui é igual a 2x vezes y, e avaliamos isso de 0 até 2 menos e. E aqui podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo, ou seja, nós pegamos 2 menos e substituímos aqui e subtraímos pelo valor numérico quando colocamos o zero no lugar do y, ou seja, 2x vezes 2 menos e menos 2x vezes zero, que é a mesma coisa que colocar 2x vezes 2 menos e. Já que, se substituirmos o zero aqui, toda essa expressão vai zerar. E agora que já integramos em relação a y, podemos integrar em relação a z de 0 até 1 menos x ao quadrado e depois integrar em relação a x de -1 até 1. O que precisamos fazer agora é calcular a antiderivada disso aqui em relação a z. Esse 2x nós tratamos como constante, ok? Nesse caso, você tem que se perguntar qual foi a função que eu derivei para chegar nesse resultado. É daí que vem o termo antiderivada. E, se fizermos isso, teremos um 2x aqui como constante, e a integral de 2 em relação a z é 2e, menos a integral de z, que é z ao quadrado sobre 2. De novo, se você não lembra essas regras de derivadas, eu sugiro que você dê uma olhada nas aulas de integrais e derivadas da Khan Academy. E, claro, nós avaliamos isso de 0 até 1 menos x ao quadrado, e, se aplicarmos o teorema fundamental do cálculo, vamos pegar esse 1 menos x ao quadrado e substituir no lugar do z, e aí vamos ficar com 2 vezes 1 menos x ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 menos 2x ao quadrado, menos z ao quadrado sobre 2, ou seja, no lugar do z, nós colocamos esse 1 menos x ao quadrado, e 1 menos x ao quadrado é um produto notável. Nós podemos abrir isso colocando o meio aqui do lado de fora e, do lado de dentro, aplicar o produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro, que é 1, mais o quadrado do segundo, que, nesse caso, é o x ao quadrado, que é igual a x à quarta. Então, mais x à quarta, e ainda tem um 2x aqui do lado de fora. E eu posso ajeitar essa expressão aplicando a distributiva aqui. E eu vou repetir o 2x menos 2x ao quadrado, e aí vamos ter menos meio vezes 1 vai ser igual a menos meio, que multiplica menos 2x ao quadrado, é a mesma coisa que mais x ao quadrado, porque podemos cancelar esse 2 com esse aqui, e temos esse sinal de menos e esse aqui também. Menos meio vezes mais x à quarta é a mesma coisa que menos meio vezes x à quarta. Ainda podemos simplificar mais. Podemos juntar esse 2 com esse menos meio, que é a mesma coisa que 3 meios, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado, e ainda tem esse menos meio, que multiplica x à quarta, e tudo isso está sendo multiplicado por 2x. E, se aplicarmos a distributiva aqui, vamos ter 2x, que multiplica 3 meios, que é a mesma coisa que 3x, já que cancelamos esse 2 com esse aqui. 2x vezes menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 2x ao cubo, e 2x vezes menos meio vezes x à quarta é igual a menos x à quinta. Ou seja, essa parte foi simplificada nessa. E agora podemos calcular a integral em relação a x, né?
ou seja, a integral de menos 1 até 1 de 3x menos 2x ao cubo menos x à quinta dx. E integrando isso aqui em relação a x, vamos ter 3 meios de x ao quadrado, que é a integral de 3x, menos meio que multiplica x à quarta, que é a integral de menos 2x ao cubo, menos x elevado a 6 sobre 6, que é a integral de menos x elevado a 5. E, claro, avaliamos isso de menos 1 até 1. E, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós ficamos com 3 meios menos meio menos 1 sexto, ou seja, pegamos o 1 e substituímos aqui no lugar do x, e subtraímos isso substituindo no lugar de cada x, ou seja, aqui vai ser igual a 3 meios menos meio menos 1 sexto. E note que essa parte é igual a essa. E como estamos subtraindo uma pela outra, o resultado tem que ser zero, né? Ou seja, esse 3 meios vai se cancelar com esse 3 meios, esse menos meio se cancela com esse meio, já que aqui tem um sinal de menos. E aí, essa parte vai ficar positiva, e esse menos 1 sexto se cancela com esse 1 sexto. Ou seja, o resultado é igual a zero. Sim, fizemos tudo isso para encontrar um resultado zero. Basicamente, eu só quis mostrar que o teorema do divergente ele ajudou a resolver essa integral aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!